Ângela Carrato. Boa noite, Ângela, seja muito bem-vinda. Querido Pedro, boa noite, tudo bom com você? Como é que foi de passagem de ano? Primeiro dia do ano e nós estamos aqui firmes, né? Me distraí um pouco, Ângela, joguei um pouquinho, acabou a luz 4 vezes aqui, li alguns livros também, fiquei com a minha família, teve bastante fogos aqui, para tristeza dos bichinhos, né? Uhum. Mas estamos aqui todos felizes e tranquilos, né? Começando um ano de batalha, né? Que essa que é real. Exato. E boa noite, queridíssima comunidade do DCM. Nessa quinta-feira, 1º de janeiro, estamos aqui juntos e juntas, né, de novo. E vamos aí, um ano de muita batalha, como diz o Pedro, muitos desafios. A gente sabe que não será fácil, um ano complicadíssimo. Já começou, né, a complicação, não deu nem uma trégua, nem no primeiro dia, né? Isso que o Pedro falou é pura verdade. Olha, eu não aguento mais essa família Bolsonaro. Já, que coisa horrível, sabe? Termina o ano, eles enchendo o saco, começa o ano, eles enchendo o saco. Sabe o que me parece? Me parece que essa família, né, não entendeu que o pai é um preso porque cometeu crimes gravíssimos. Parece que eles não entenderam ainda que não está tirando um período, né, sabático ou qualquer coisa. Não está em colônia de férias, né, Ângela? Não está em colônia de férias, ele está preso, né? Ele está preso para cumprir uma pena de 27 anos e 3 meses, não é um passeio no parque, né, Pedro? E, no entanto, né, eles ficam catimbando o tempo todo. Ele que tinha, né, o porte atlético, físico de atleta, saúde de atleta, que se pegasse Covid seria, no caso dele, uma mera gripezinha, está aí, né? Parecendo que, né, que está nas últimas por causa de soluço, que não é um problema sério, não é, de jeito nenhum. Né? Claro que precisa de atenção, como todo problema que qualquer pessoa tenha, mas não é essa gravidade que a família tenta passar, né? E não tem a menor justificativa de, depois de feita a cirurgia e tendo alta hospitalar, como ele teve, né, hoje, ele continuar no hospital para fazer o quê? Para tentar fugir? Então ele tem mesmo, que como teve, né, que voltar lá para a Superintendência da Polícia Federal, onde que ele está preso e vai cumprir a sua pena. E olha, ele não está cumprindo essa pena numa situação terrível e nem igual à maioria esmagadora da população carcerária brasileira. Ele está cumprindo com uma série de privilégios, por ser ex-presidente, essa coisa toda. Então, essa família tem que sossegar. Agora, me parece, viu, Pedro, aí eu quero até saber o que você acha disso também, que essa família está jogando muito para a plateia, sabe? Estão falando, meu pai, coitadinho, pode morrer, esse Moraes é um carrasco, né? Tá torturando meu papaizinho. Mas o Flávio estava lá, né? Foi para os Estados Unidos, foi para Disney, né? Não sei se para encontrar com o Mickey, com os encontros que ele teria por lá. Mas, enfim, eles não estão tão preocupados assim. Eles estão, na verdade, jogando para a galera. E a gente sabe que o Bolsonaro quer, porque quer ir para a prisão domiciliar, não só pelas mordomias que ela proporciona, no caso dele, né, que vive em mansão, mas também pela possibilidade sempre colocada de fugir. Né, gente? Uma figura que tentou arrebentar a tornozeleira com uma solda, faz qualquer negócio. Então, ele é uma preocupação permanente para o sistema carcerário e ele tem que ficar onde que ele é obrigado mesmo a ficar, que é na prisão. O que você acha, Pedro? Eu acho isso que é um jogo de cena e eu acho uma coisa pior até, né? Porque depois daquele show que a gente teve no final de 2025, né, com as colunas da senhora Malu Gaspar, a gente tem agora uma colaboração da mídia hegemônica de dar gás para essa extrema-direita, né, Ângela? A gente tem as organizações Globos agora empenhadas em atacar o ministro Alexandre de Moraes. Até para gente do nosso campo, né, que falava, não dá para confiar no Alexandre de Moraes, não é defender cegamente o Alexandre de Moraes. A questão é que atacar o Supremo, no final, ao fim e ao cabo, é enfraquecer a candidatura do Lula. Claro, é exatamente isso. Olha, nessa última semana, eu fiz 2 artigos exatamente sobre essa questão
que a Malu Gaspar começou, né, denunciando aí um suposto esquema, né, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, o escritório da esposa dele e tal. A única coisa que parece, né, porque até agora ninguém nem confirmou e nem negou a existência do tal contrato entre o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. Não foi negado, né? Mas também não foi confirmado. Então, partindo do pressuposto que existe esse contrato, não quer dizer nada demais. Esse contrato, se existir, foi firmado bem antes dessa, né, da liquidação do Banco Master, dessas irregularidades todas que hoje se sabe que o Banco Master cometeu, especialmente o seu presidente, né, o Daniel Vorcaro, e a gente não sabe nem um milésimo do que aconteceu. Essa história ainda vai ter que ser contada, a gente vai ficar sabendo meio que aos poucos, né, meio que a conta-gotas, mas ela vai aparecer, né. E me parece que o Grupo Globo, aproveitando dessa possibilidade do contrato, resolveu, né, criar uma crise no mesmo esquema lavajatista do passado. Acusa sem provas, tenta fazer uma mistura ali para convencer as pessoas que tem problema, né, e achando que isso ia colar. Só que não colou, né, Pedro? Depois de 10 dias daquela denúncia, vamos chamar de denúncia, entre aspas, né, inicial da Malu Gaspar, não se comprovou nada. Ok, a pessoa, o jornalista, tem o direito de se valer do off, faz parte, está garantido pela Constituição, né? Mas a sequência de depois de denúncia, primeiro uma denúncia com 6 offs, né? Aí aquela velha pergunta, por que 6 e não 10, e não 15, e não 8? Né? Bom, mas tudo bem, fez a denúncia com 6 offs e tal. Qual seria a sequência natural, como a gente chama, a suíte, né, dessa coluna, dessa matéria, do que for? Teria que aparecer algum tipo de prova material, ou teria que aparecer alguém, alguma fonte, aí não em off, né, confirmando alguma coisa dessa história, e não apareceu nada. A coisa é tão vergonhosa, mas tão vergonhosa, que o Grupo Globo está tentando sair de fininho dessa conversa, sem pedir desculpas, sem dizer errou, né? Sem admitir que tentou criar uma crise, mais uma, né, na história dessa mídia, que vive tentando atacar, desbancar, golpear governos progressistas, né? E no final de ano, agora no início de ano, de um governo como o do Lula, que é candidato à reeleição, a gente sabe o que esse grupo é capaz de fazer. Então, foi lamentável, não se provou nada, e mesmo aquela questão que muita gente do nosso campo, do campo progressista, embarcou, né? Mas um contrato nesse valor, 130 milhões, isso é um absurdo, 3 milhões por mês e tal. Bom, a questão é o seguinte, ilegal o contrato não era. Podemos discutir a questão ética, mas a lei não entra nessa parte, né? Então, em momento algum, mesmo existindo tal contrato, que eu insisto, ninguém falou que existe ou que não existe. Mesmo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele falou em tese, né, com relação ao contrato. Ele disse que contrato entre particulares, né, em tese não tem nada de errado, nada de ilícito, nenhuma ilicitude, foi o termo que ele utilizou. E aí muita gente do nosso campo, alguns do nosso campo, mas que não pode, isso não é correto, e começou a fazer coro aí com esses golpistas de sempre. Porque disso Ângela, se trata. Oi. posso só dar uma informação rápida? Esse negócio do contrato, tá? O contrato existe, tá? Isso não chega a ser uma questão. Eu sei que tem uma coluna que tá circulando bastante questionando a existência do contrato. Não estou nem me referindo a isso, não, mas tudo bem, vamos lá. Não, é só para pontuar isso, mas assim, mas o fato, assim, eu também acho escandaloso 130 milhões. Agora, no meio de advocacia, pelo menos a maioria, só geralmente os advogados consultados pelo Globo que dizem, meu Deus, é maior irregularidade. Não, ainda mais quem advoga para banco, as somas são grandes e esse contrato, na verdade, era para período de mais de ano. Então isso é uma coisa que as pessoas precisam saber. Por isso que o PGR, inclusive,
arquivou os pedidos de investigação envolvendo o Alexandre de Moraes. Então, gente, é o máximo que tem nessa confusão que a Malu Gaspar trouxe, porque no final das contas é isso, insinuou que merecia o impeachment do Alexandre de Moraes e no fim das contas a investigação acabou arquivada, né? Exato. Não, essa questão do contrato, para mim, não está clara ainda, viu, Pedro? Eu estou acompanhando isso no detalhe, com lupa, sabe? Porque, como eu te disse, eu fiz 2 artigos sobre isso em menos de 10 dias.